Estamos gravando. Compartilho com vocês os slides que irão nos ajudar a expor o esboço e vai nos servir como referência para a nossa meditação de hoje. Pronto, está aparecendo aí para vocês? Sim. Okay. Muito bem. Nosso estudo, o tema geral é a vida toda vivida na presença de Deus. Esse termo advém desta expressão corandel, que tem a ver com viver na presença do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre acordando. Como acordar corandel. Veja, todos nós acordamos corandel na presença de Deus, mas nem sempre nós temos a consciência disso e desfrutamos desta realidade. Então, a ideia é falarmos destes primeiros movimentos ao acordar que devem ser feitos com a consciência de que estamos na presença do Senhor. Nós já falamos sobre esta cosmovisão dicotômica que boa parte das pessoas tem, inclusive os evangélicos, dicotômica de dois, né? Que é dividir a vida em duas partes. Você tem a esfera pública e a esfera particular. Quanto à esfera pública, eles vão dizer, os secularistas, né, irão dizer que tudo aquilo que não é comprovado cientificamente não tem credibilidade para ser exposto num ambiente público. Então você deve guardar no âmbito privado. Então, tudo aquilo que você pensa deve ter alguma comprovação científica. Então, veja, se você está num ambiente científico, e você, obviamente, como um cristão coerente, tem uma cosmovisão criacionista, né? É possível que você encontre barreiras no meio acadêmico por parte de alguém que diga, não, o seu pensamento ele não tem respaldo científico, ele advém de fé. Ora, nós argumentamos que toda premissa é assumida por fé. Então, imagine, você tem premissas, pressupostos, e a partir desses pressupostos, você raciocina, você desenvolve um pensamento lógico. Né? Então, o cristão, ele assume a premissa, o pressuposto de que existe um Deus e que este Deus se relaciona, que este Deus se intervém. E a prova da intervenção de Deus é o seu ato criacional, que fez com que todas as coisas que existem viessem à luz. Então, o pressuposto do criacionista é que Deus existe e intervém e cria. O pressuposto de um evoluísta ateu é de que Deus não existe, que tudo é obra do acaso, a matéria sempre existiu e etc. Mas tanto um pressuposto quanto o outro é assumido por fé. O ateu tem que crer que Deus não existe, né, para daí desenvolver o seu raciocínio. Mas os secularistas argumentarão, não, o que nós pensamos tem respaldo científico, o que você pensa não. Eles são aspectos que da sua ideia de que são tomados, são concebidos pela fé. E os secularistas também, os cristãos secularistas, dividem a esfera particular em duas, que é o profano e o sagrado. Então, tem aquelas coisas que, na minha particularidade, eu faço e tem a ver com a minha vida com Deus, como orar, ler a Bíblia, cantar, hinos, cânticos, né? Isso tem a ver com Deus. Mas se eu canto uma música não cristã, não feita nos arraiais cristãos, não gospel, né? Eu estou agora na esfera secular. Essa música que eu estou cantando, independentemente da letra, se é boa ou não, ela não tem nada a ver com Deus. Né? Então, eles dicotomizam a esfera particular também. Né? É a dicotomia da dicotomia. No entanto, nós vimos que
este pensamento dicotômico não tem respaldo nos princípios bíblicos. E por isso, os reformadores não eram dicotômicos. Eles não acreditavam que havia um ambiente secular. Porque Deus é soberano e providente sobre tudo, porque ele exerce o seu senhorio através de sua lei sobre tudo, né? Ele exerce seu senhorio sobre todas as coisas através da sua lei. E porque ele deve ser adorado em tudo que ele faz, não há ambiente secular. Então, a minha profissão, o meu chamado, a minha vocação, a qual eu desempenho na esfera pública, é respaldada e direcionada pelas leis do Senhor. Sejam essas leis morais ou leis científicas, leis naturais, não? Mas eu reconheço, por exemplo, se eu sou um engenheiro, eu sei do valor da matemática para o desenvolvimento da minha profissão. E eu sei que as leis da matemática foram impostas por um Deus criador. Então, eu desenvolvo a minha profissão corandel, na presença de Deus. De tudo, independentemente da profissão que você tenha, tem a ver com Deus. Né? Não existe um ambiente secular em que Deus não esteja alheio. Né? Então, os reformadores não acreditavam para eles não existia esse ambiente secular, um ambiente, um aspecto da vida em que Deus não exigisse ser obedecido ou não instaurasse o seu senhorio. De igual modo, porque o Verbo se encarnou e viveu em santidade para a glória de Deus Pai, em cada aspecto da vida humana, não há aspecto particular algum à parte do senhorio e da redenção de Cristo Jesus. Ok. Eu vou colocar aqui o Márcio Izar para me ajudar a receber aqueles irmãos que estão entrando. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu tornar como anfitrião. Ok. Pronto. Então o Verbo se encarnou e viveu em santidade para a glória de Deus Pai em cada aspecto da vida humana. E Cristo Jesus é o nosso Redentor e o homem ideal. Não há aspecto da vida particular, não há aspecto particular algum à parte do Senhor e redenção de Cristo Jesus. Né? Cristo Jesus desenvolveu sua religiosidade, a religiosidade que eu digo é uma religiosidade verdadeira, né? Mas ele não era só um ser religioso, era um ser humano que tinha um relacionamento tanto com Deus, quanto com o próximo, quanto com o meio ambiente. E ele desenvolveu todas essas áreas de maneira a glorificar a Deus. E em sua humanidade ele santificou todas essas áreas no sentido de que ele nos é o exemplo para que nós tenhamos a fim de glorificar a Deus em todas as áreas também. Ok. Agora nós vamos tratar, eu vou voltar aqui. Você percebe que a esfera particular está em azulzinho. Isso nos lembra que ela será o foco da nossa atenção. Nós vamos falar sobre viver a vida na presença de Deus neste âmbito chamado de esfera particular. Há um hino que você obviamente conhece, eu não vou cantar aqui, não vou me arriscar, né? Mas é mais ou menos assim: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar. Você já prestou atenção na letra desse hino? Às vezes a gente canta e não presta atenção no que nós estamos cantando. Mas observe que cada estrofe fala de um período do dia. Então, embora o coro diga bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, a primeira estrofe fala bem de manhã, embora o céu sereno. Depois ele fala do ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor.
recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Do dia ao fim, já está indo para o entardecer. Após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. E sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante, podemos sempre descansar. Aqui é um resumo de tudo aquilo que foi dito a respeito de 3 períodos: manhã, meio-dia e um entardecer. Surge, então, uma pergunta que eu faço a você. O que essa música te ensina? Como suas estrofes são divididas? Isso aí já respondi, né? Manhã, meio-dia, entardecer. Mas o ponto é, o que ela tem a ver com a proposta do nosso estudo? Como que vocês respondem essa pergunta? O que essa música te ensina e o que ela tem a ver com a proposta do nosso estudo? Como que você consegue concatenar essas ideias? É uma pergunta para vocês responderem mesmo. Que a gente tem que buscar Deus em tudo que a gente fizer, em qualquer hora do dia. A presença de Deus em tudo que a gente fizer, né? Acho Muito que é bem. isso. Eu acho que ela fala que você é crente da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Não tem uma hora do dia que você não é crente. Verdade, verdade. Muito bem, muito bem. Vocês já pararam para meditar nessa letra? Os irmãos já fizeram isso? Não. Eu também não, só hoje. Mas já pararam para pensar que existe aqui uma letra bem escrita, com princípios teológicos bem alicerçados, que expressa bem a nossa teologia reformada de que nós vivemos corambel, a vida vivida como um todo na presença de Deus? A ideia de você encarar a espiritualidade como extensiva a todas as áreas da sua vida e a todos os períodos do dia. A maior parte dos nossos dias e, portanto, a maior parte das nossas vidas é dirigida por hábitos e rotinas. Os irmãos entendem isso e concordam? Vocês concordam que a maior parte dos nossos dias e, portanto, a maior parte das nossas vidas é dirigida por hábitos e rotinas? Então, considere aí que você tem várias rotinas. Eu estou tentando aqui caçar aqui um exemplo, mas mais à frente eu vou mostrar. Acho que é no próximo slide, né? Por exemplo, vamos lá, nós temos uma rotina aqui. Paulo acorda todos os dias às 5 horas da manhã. Corre durante 1h30 minutos, seguido de 1 hora de musculação. Além disso, ele segue uma dieta rígida, determinada por uma nutricionista esportiva, né? O Paulo, ele tem uma vida muito parecida com a minha, com a do reverendo Wilson, né? Não, claro que não. O Paulo tem uma vida a qual nós invejamos. Já começa acordando 5 horas da manhã. Já teve dia que eu fui dormir esse horário, preparando o sermão, né? Mas veja, o Paulo, ele tem um ideal de boa vida. Vocês concordam? O Paulo, ele tem um ideal de boa vida? Sim. Sim ou não? Sim, ok. E como que você pode afirmar que ele tem um ideal de boa vida? Ele cuida do corpo, mas eu não sei se é boa vida. Pode não ser para a gente, né? O ideal de boa vida, para mim, é comer uma boa pizza de 4 queijos. Mas ele tem um ideal de boa vida, um ideal particular de boa vida. E o que atesta isso é a sua rotina. Olha que coisas interessantes. Eu sei que o Paulo tem um ideal de boa vida, independentemente se eu concordar com ele ou não, porque ele tem uma rotina. E esta rotina já se tornou em hábitos.
ele faz sem aquela dificuldade que talvez ele tenha tido no início. É um hábito, né? Pode haver alguma dificuldade, mas é bem menor do que houve no início. Tá? Então, eu sei que ele tem um ideal de boa vida, porque ele tem uma rotina. E esta rotina é um processo pelo qual ele tenta alcançar esta boa vida. E essa é uma rotina consciente? Ele está consciente disso? Sim. Eu acredito também que sim, que ele está consciente disso. Ele está consciente de que para que ele tenha uma boa vida, e boa vida para o Paulo é ter um corpo físico estável, equilibrado, saudável. Não é? E veja, irmãos, isso não é errado não, ok? Nós estamos aqui discutindo aqui um aspecto da vida do Paulo. O ideal de boa vida dele faz com que ele se movimente, faz com que ele crie hábitos, ok? E essa é uma rotina consciente. Agora eu tenho um outro exemplo aqui. Logo depois de acordar, Cristina pega o seu celular. Antes de sair da cama, ela acessa seus e-mails, Facebook e Instagram e repete tudo 1 hora depois. Cristina tem um ideal de boa vida? Acho que para ela, sim. Eu acho que aí entra o que você acha que é boa vida, né? Talvez ela trabalhe com isso, ela precisa estar nesse meio. Então, vamos supor que ela trabalhe, né? Haja necessidade aí da informação, né? Mas Facebook e Instagram, não sei se seria muito útil. Tá, mas vamos supor que ela trabalhe com isso. Talvez ela tenha um ideal de que uma boa profissional, a primeira coisa que ela faz é ler os seus e-mails e se manter informada. Mas a É um Cristina ideal. não é crente. Oi? Mas a Cristina não é crente. Será que existe algum crente que a primeira coisa que ao acordar pega um celular e vai ver o Facebook? Acho que não tem. Tem, reverendo, mas não está muito certo, não, está errado. Porque eu acho que a primeira coisa do dia tem que ser nossa comunhão com Deus. Mas tem, não tem? Como vai ser o seu dia? Tem sim. Então, e o ponto é que talvez essa rotina não seja consciente para a Cristina. Virou um hábito tão bem estruturado na vida dela que ela não percebeu que a sua rotina está levando a um ideal de boa vida. O ideal de boa vida da Cristina é: eu preciso de uma cafeína tecnológica de entretenimento e informação para eu me sentir estimulada a iniciar o meu dia. É um ideal de boa vida, ainda que ela não tenha consciência disso. O ponto é, toda rotina estabelecida consciente ou inconscientemente, que se torna um hábito, é um processo que nós desenvolvemos em busca de um ideal de boa vida. A Cristina pode até ser crente e pode concordar com a Eni que a primeira coisa que ela deve fazer é ler a Bíblia. Mas isso já está tão arraigado nela que ela nem se dá conta que ela está falhando nessa área. Então, veja, irmãos, nós estamos lidando aqui com uma realidade, né? Agora vamos lá. Um outro perfil aqui, um terceiro. Aos domingos, Ricardo acorda às 7 horas da manhã e caminha até a igreja. Ele acompanha a leitura da Bíblia, canta os mesmos hinos conhecidos, ora e presta atenção ao sermão do pastor. Ricardo tem um ideal de boa vida? Tem. Ele tem um ideal de boa vida, mas talvez você diga assim: mas talvez o ideal de boa vida dele seja errado. Talvez sim, talvez sim. Talvez a rotina dele é uma rotina que foi estabelecida pelo ideal de boa vida, parecido como: eu vou à igreja para endossar a minha reputação de bom garoto. Este é o ideal de boa vida dele. Mas talvez ele esteja indo à igreja pensando: eu vou à igreja porque quando eu estou em comunhão com os meus irmãos, eu entro
em diálogo comunitário com o meu Redentor. Olha que interessante isso. Eu entro em diálogo comunitário com o meu Redentor. E como assim? E por que eu posso dizer que é um diálogo comunitário? Porque ali a igreja está reunida e ali a igreja fala ao Senhor através de louvores, dirige suas orações e ouve a sua palavra, a sua voz através da exposição fiel das Sagradas Escrituras. E Ricardo tem a consciência disso. O ponto é, existem rotinas e toda rotina, de alguma forma, é uma liturgia. Olha que interessante. Eu nem lembro o nome do... Foi Paulo, né? O Paulo, ao acordar, ele entra neste processo em que ele desenvolve seus hábitos, a sua rotina. E a sua rotina o leva a aquilo que ele ama, que é a construção de boa vida. Agora troque rotina por liturgia e troque amor por adoração. As nossas liturgias, que acontecem dentro do contexto de culto público, são repetitivas, não são? Você vai à igreja e você faz a mesma coisa. E a nossa liturgia já há anos, né? Tem a mesma estrutura. Você sabe de cor. Você tem a leitura de um texto, você tem um cântico e uma oração. Depois você tem a leitura de um texto, um cântico e uma oração. Aí você tem o sermão. Depois você tem um cântico, a oração final, né? a bênção pastoral, o hino 5. Você sabe a liturgia. Isso é uma rotina. Mas essa rotina reforça aquilo que você ama, que é o seu Deus. E não só reforça, como expressa que ao se submeter àquela rotina, você ama o que você faz. De igual modo, o Paulo tem uma rotina que é também uma liturgia. Ele faz sempre as mesmas coisas porque ele ama, ele adora o seu ideal de boa vida. Agora veja, rotina e liturgia se direcionam a... tem como... rumam, né? Estão indo em direção ao nosso conceito de boa vida, o qual nós amamos e adoramos. E isso nos transforma. Lembra do Salmo 115, em que os idólatras se tornarão a semelhança daquilo que adora? Ou seja, quando você faz... eu coloquei uma pergunta aqui, no início, né? É o amor ao ideal que estabelece a rotina ou a rotina cria o amor pelo ideal? Dá para entender essa pergunta? Dá. É o amor ao ideal que estabelece a rotina, ou seja, qual é o ideal do Paulo? Ter saúde física. Então é isso que estabelece a rotina dele? Ou ele fez tanto exercício que ele acabou amando o ideal de boa saúde física? A resposta é as duas coisas. A minha rotina me diz o que eu amo e a minha rotina reforça o que eu amo. Isso gera o quê? Transformação. Transformação. Ou seja, vamos pensar agora na nossa vida devocional. Vida devocional na esfera particular. Você lê a Bíblia, você ora. Faz isso na segunda, na terça, na quarta. Você está fazendo uma rotina. No início é difícil, mas isso se torna um hábito. E este hábito começa a expressar o seu compromisso com o seu Deus. Mas este hábito também está reforçando o seu amor pelo seu Deus. Dá para entender isso? O hábito virou uma liturgia. Só que isso serve para qualquer coisa.
Eu vou caminhar, que acho que fica mais interessante, fica mais claro. Olha o que a teóloga Tish Warren diz. Nós temos hábitos cotidianos, práticas formativas que constituem liturgias diárias. Ao buscar primeiro o meu celular a cada manhã, eu desenvolvi um ritual que me treina para determinado fim. Entretenimento e estímulos por meio da tecnologia. Independentemente do que eu digo ser a minha cosmovisão ou subcultura cristã particular, o meu hábito diário inconsciente estava me moldando para ser uma adoradora de telas brilhantes. O que ela está dizendo? O que ela está dizendo? Veja, você pode se dizer cristã, presbiteriana. Ok, você pode dizer isso. Mas se a sua rotina diária é estabelecida por um processo de acordar e se sentir estimulado a viver somente depois que você tem acesso às suas mensagens no Facebook, nos seus e-mails, no Instagram, independentemente do que você diga, você é, na verdade, uma adoradora do entretenimento e da informação. E este processo diário, sistemático, se tornou uma liturgia ao Deus que você adora. Ficou confuso, irmãos? Deu para entender? Deu. Olha que coisa louca, né? Ela continua. Examinar a minha liturgia diária enquanto liturgia, ela está dizendo, olha, quando eu assumi que a minha rotina, que as rotinas que eu desenvolvi na minha vida eram, na verdade, liturgias que apontavam para o ídolo do meu coração, examinar a minha liturgia diária enquanto liturgia como algo que tanto revelou quanto moldou o que eu amo e adoro. Ela falou, olha, a minha rotina começou a me dizer o que eu realmente amo. E a minha rotina me molda. Irmãos, eu vou abrir um parêntese aqui. Geralmente nós queremos transformações rápidas. Leia esse livro. Aí você pensa, bem, o livro tem 150 páginas. Ao final deste livro, eu, dependendo do assunto, estarei... Então, se eu sou ansioso, vou deixar de ser ansioso. Se eu sou... se eu tenho ira, e este livro é sobre como controlar a ira, depois que eu terminar esse livro, acabou o meu problema com a ira. Ao pensar assim, você está acreditando que é seu intelecto que te muda. Ou seja, eu só preciso saber para mudar. Saber para mudar, ou melhor, considerar o saber a fim de mudar é importante. Mas saber tão somente não nos muda. Você já fez alguma coisa sabendo que era errado e mesmo assim fez? Então, o problema não é intelectual. O problema tem a ver também com aquilo que eu amo. E aquilo que eu amo é expresso nas minhas rotinas e também reforçado. Então, veja, um marido pode chegar para a esposa e, após ter sido repreendido por ela, por ele estar vendo fotos de moças seminuas no Instagram, ele pode dizer assim, não, mas isso daqui não muda nada a minha vida. Eu a amo. Isso daqui é coisa boba, eu só olho por olhar. Mas ele tem uma rotina. E esta rotina está moldando-o, está formando-o. Ninguém acorda dizendo assim, eu acho que hoje eu vou adulterar. Não. O desvio, a transformação começa aos poucos e ela se dá através de hábitos. Aí a pessoa vai vendo aquilo, vai acostumando o coração com a ideia da infidelidade e do adultério. E isso vai desembocar no quê? Num adultério prático. Mas tudo começou com o quê? Com hábitos pecaminosos. Então, se nós queremos mudança, nós devemos trabalhar com os nossos hábitos.
Os hábitos, focar nos hábitos é muito importante. Às vezes a gente pensa que a mudança ela vai se dar apenas através do conhecimento. Eu conheço e mudo. Não. Os seus hábitos, que são, na verdade, liturgias que apontam para o Deus do seu coração, eles expressam a sua idolatria, mas também reforçam a sua idolatria, o seu amor por aquilo. Então é necessário mudar os hábitos para que você seja transformado. Então vou voltar aqui para a frase dela. Examinar a minha liturgia diária enquanto liturgia como algo que tanto revelou quanto moldou o que eu amo e adoro. Me permitiu perceber que as minhas práticas diárias estavam me distorcendo, me deixando menos viva, menos humana, menos capaz de dar e receber amor por meio do meu dia. Ela assume em seu livro que ela era viciada no celular. E apesar de ser crente, quando ela acordava, antes de sair da cama, ela acessava o seu celular e verificava os seus e-mails, seu Facebook, seu Instagram, para se informar e para se entreter. E quando ela ia à mesa, os meninos, as crianças, né, diziam: mãe, eu quero isso. Tá, espera só um pouquinho. Por isso que ela diz que este hábito, que se tornou uma liturgia, que expressava ao Deus a qual ela estava servindo, que era o Deus entretenimento, a transformou, a moldou, sem ela notar. Ela estava se tornando menos humana, menos capaz de dar e receber amor. Mudar esse ritual me permitiu formar um novo hábito, repetitivo e contemplativo, que me apontaram para uma forma diferente de estar no mundo. Esse finalzinho é importante. Esse finalzinho é importante porque ela está dizendo aqui que ela conseguiu mudar o seu hábito. E a gente lê isso e se pergunta, como? Como ela conseguiu mudar seus hábitos de modo a fazer com que esses hábitos apontassem para Deus? E é isso que nós vamos falar. Eu vou dar mais um exemplo da Tish Warren para depois ir para os exemplos bíblicos. Ao invés de buscar uma dose matinal de infoentretenimento, ela inventa uma palavra, que é uma informação mais entretenimento, né? Então, ao invés de buscar uma dose matinal de infoentretenimento instantâneo de um aparelho, eu tocava a maciez tangível das minhas cobertas já bem usadas. Puxava o algodão enrugado, sentia a madeira dura debaixo dos meus pés descalços. Ela falou assim, eu vou trocar... A primeira coisa que eu vou fazer é arrumar a minha cama. Mas vou arrumar a minha cama na presença de Deus. De algum modo, o modo como eu arrumo a minha cama vai me apontar para Deus. Vai fazer eu refletir em Deus. Então, ela começa a vivenciar o mundo de Deus. Perceba, nas expressões como a maciez tangível das minhas cobertas. Já não é mais aquela coisa assim, sem... Que o celular, né, você nem sente mais, você nem percebe mais que você está tocando, né? Você não, já se acostumou com a textura dele. Mas agora, ela começa a vivenciar os sentidos de tocar nas cobertas, puxar o algodão enrugado, a questão da visão também, sentir a madeira dura debaixo dos meus pés descalços. Aí ela lembra da história da criação. Na história da criação, Deus entrou no caos e fez ali ordem e beleza. Ao arrumar a minha cama, eu refletia eu refletia esse ato criativo da forma mais minúscula e ordinária. Olha só, ela acorda, olha para a cama e o que ela vê? Mini caos, né? Bagunça. Aí ela lembra que existe um Deus criador, que com a sua palavra dissipou o caos e trouxe ordem e beleza ao mundo.
E ela é o quê? A imagem e semelhança desse Deus. Então ela reflete a imagem e semelhança de um Deus criador ao trazer ordem ao mini caos causado por ela. Olha que interessante isso, irmãos. É a vida vivida na presença de Deus. Ela não está sendo mais alimentada por um aparelho. Ela está vivenciando as coisas mais pequenas da vida, remetendo a Deus e desfrutando da comunhão com Ele. No meu pequeno caos, eu fazia uma pequena ordem. Agora, lembre-se do tamanho do caos que Deus obliterou e trouxe ordem. Olha como refletir nisso enche o nosso coração logo pela manhã. Nos faz lembrar que nós servimos um Deus grande, o Criador de todas as coisas. Dá para entender? Então ela está trocando o hábito por um hábito mais útil e significativo que faz com que ela reflita em Deus. E isso enche o seu coração. Em resumo, faça as manhãs pregarem. Dá para entender isso? Faça as suas manhãs, as primeiras horas do dia, pregarem. Hoje, nossa irmã Sandra, como de costume, né, colocou uma foto do pôr do sol. O entardecer está pregando. Está pregando para nós. E está pregando não apenas a partir da revelação geral, porque eu estou interpretando o entardecer a partir de princípios bíblicos, da revelação especial. Né? O Deus Criador, o fato de eu saber que eu sou a imagem e semelhança está lá na revelação especial. Então ela está interpretando a realidade dela a partir da revelação especial de Deus. E dando o significado que Deus já deu a partir das Escrituras. Então eu entro aqui com princípios bíblicos para provar que a Tish Warren ela não é original. Ela só faz o que o salmista já fazia. As manhãs nos preparam para o dia. Então, eu vou só explicar o slide, porque ele vai seguir aqui com esse padrão. Você tem um tema geral, Corandel, a vida toda vivida na presença de Deus. E abaixo você tem o tema deste estudo, o Senhor das manhãs. Deus é o Senhor das nossas manhãs. E nós devemos reconhecer isso. E considerar que as manhãs nos preparam para o dia. Olha o que o salmista diz no Salmo 143, versículo 8. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. É um paralelismo sinonímico. Ele está falando a mesma coisa com outras palavras na segunda linha. A ideia é que ouvir pela manhã da graça de Deus o prepara no caminho em que ele deve andar o dia inteiro. Então, eu devo amanhecer, né? Eu devo acordar com a consciência de que as primeiras horas devem ser usadas para me preparar para viver este dia para a glória do Senhor. O Salmo 3, versículo 5 diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. O motivo pelo qual eu estou citando o Salmo 3, versículo 5, é pelo texto, né, pelas ideias que aí estão contidas, mas também para informá-los ou lembrá-los, né, para quem já sabe, que este salmo, o Salmo 3, é reconhecido entre os judeus como um salmo matinal,
Ou seja, este salmo era usado como uma oração matinal. O judeu acordava e orava este salmo. A ideia é que, ao amanhecer de um novo dia, este dia pode nos trazer a consciência de problemas, né? E o salmista fala dos seus inimigos que estavam por todos os lados, que o cercavam. O objetivo deste salmo é nos recordar a cada manhã que Deus é uma fonte de proteção e que responde às nossas orações. Então, o salmo reflete um progresso espiritual que é necessário para cada dia da existência humana. Cada um de nós deve conscientemente mover-se do estado natural de ansiedade através da confissão e ação de graças. Há uma oração para o livramento de Deus e bênção no dia seguinte. Afinal, o Salmo, ele diz o seguinte, Salmo 3. Vou ler ele todo aqui. Foi um salmo escrito por Davi, quando Davi estava sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Ele diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Problemas, ansiedades, problemas que geram ansiedades. Agora, olha o que ele diz. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do santo monte, do seu santo monte me responde. Eu acordo e lembro, eu tenho muitos problemas para resolver, mas o Senhor é a minha glória, é o meu escudo. O Senhor ouve as minhas orações. Eu deito, pego no sono e acordo porque o Senhor me sustenta. Então, repare que os judeus tinham esta consciência de que nós deveríamos nos ater a textos bíblicos específicos a fim de nos preparar para vivenciar o dia que nasce a cada manhã. Então, as manhãs, eu tenho que ter a consciência que as manhãs, as primeiras horas, elas devem ser usadas para nos preparar. Ah, pastor, mas você não conhece a minha rotina. Você não conhece a minha liturgia. Eu já acordo, já me arrumo e vou para o trabalho. Então, é essa a sua rotina, essa é a sua liturgia. Você está dizendo o que é mais importante para você. Mas não dá. Claro que dá. Acorda mais cedo. Acorda mais cedo. É difícil. O grau de dificuldade é equivalente ao amor que você tem pelo seu Deus. As Escrituras inferem que, e o modo como os nossos irmãos lidaram com esses textos, né, inferem que nós devemos usar as primeiras horas para nos preparar, para vivermos o dia que Deus nos deu. A história corrobora com isso. Lewis Bailey, pastor puritano do século XVII, diz: se você, ao despertar, não encher seu coração com algumas meditações sobre Deus e sua palavra, o mal virá. Se não o preparar, se você não se preparar, Satanás tentará enchê-lo de preocupações mundanas ou de desejos carnais, de modo que ficará inepto para o serviço de Deus o dia todo. O meu ponto aqui não é nem discutir a frase em sua inteireza, né? Mas é apontar para a realidade de que os cristãos do passado tinham esta consciência de que as primeiras horas deveriam ser usadas em preparação para vivenciar o dia na presença de Deus. As manhãs pregam o anseio por Deus, elas nos lembram que nós devemos ansiar por Deus. O salmista diz: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. A imagem aqui é o anseio, não é nem as manhãs, né? Mas o anseio dos guardas pela aurora. E este anseio dos guardas pela aurora ilustra o anseio do Senhor, ou melhor, o anseio do salmista pelo Senhor.
A ideia é, ao acordar, eu me lembro que os guardas estão ansiando por este momento, para que eles fiquem livres da vigília, para que eles possam descansar. A ideia de um vigia, né? Passando a madrugada toda, tendo que vencer as dificuldades do sono, ou até mesmo a ansiedade de um possível inimigo. Então, eles anseiam pela manhã. Então, o salmista diz, puxa, é manhã. E eu sei que neste período pessoas estão ansiando pela chegada da manhã. Mas estas manhãs que me lembram dessas pessoas, me lembram do anseio que eu tenho que ter por Deus. O salmista está fazendo com que as manhãs preguem para ele. Eu tenho uma citação aqui que ela me incomoda muito, desde a época do seminário. Eu acho que foi antes, porque eu li esse livro antes do seminário. Toda vez que eu leio esse trecho, eu me envergonho. A esposa de Joseph Alleine era um pastor puritano, nascido em 1634 e falecido em 1668. Se eu não me engano, ele morreu com 34 anos. Ela escreveu a respeito dele. Enquanto teve saúde, ele se levantava constantemente às 4 horas da manhã, ou antes, e aos domingos mais cedo ainda. Se acordasse, ficava muito magoado se ouvisse algum ferreiro ou sapateiro ou negociante fazendo seus trabalhos antes que ele tivesse cumprido seus deveres para com Deus. Então dizia-me, como esse barulho me envergonha. Porventura, meu Senhor não merece mais do que o deles? Das 4 às 8 da manhã passava em oração, em santa contemplação, e cantando salmos, o que muito lhe agradava, fazendo suas devoções sozinho, como também com a família. Pastor, você está querendo dizer que a gente tem que acordar 4 horas da manhã e etc? Não, não é isso. O ponto não é esse. Não, até mesmo que a realidade deles ali, eles dormiam bem cedo mesmo, né? Então, era até mais fácil para eles, né? O ponto não é esse. Não é essa... Eu não estou sugerindo aqui um legalismo de assumir métodos e se sentir pressionado, e quando você cumpre no dia, você fala, agora eu estou bem comigo mesmo. Não, o ponto não é esse. O que eu gostaria de frisar é a paixão deste homem. O ponto é, independentemente do horário que você acorda, será que você acorda disposto a fazer a obra do Senhor, a desejá-lo, a anelar por ele? É esta a questão aqui. Como esse barulho, quando ele ouviu um barulho de um ferreiro, me envergonha. Porventura, meu Senhor não merece mais do que o deles? Há tantas pessoas empenhadas em seus afazeres. Há tantas pessoas que assumiram liturgias, né? Liturgias rotinas, para manterem bem o corpo. E nós? Será que não há disposição para servirmos o nosso Deus, o único e verdadeiro? É esse o ponto. Lembre-se de seu batismo. Como assim? Martinho Lutero exortava cada membro da sua comunidade a considerar o batismo como uniforme diário que deve usar a todo tempo. Os luteranos, os mais tradicionais, até hoje, eles têm o costume de fazerem o sinal da cruz. Mas o sinal da cruz não é coisa de católico? Não, o sinal da cruz, a origem do sinal da cruz é anterior à igreja romana medieval. E o sinal da cruz, em seu início, ele não tinha como objetivo um sinal a fim de evitar superstição ou evitar qualquer mal ou aparente mal. O sinal da cruz, segundo alguns estudiosos, era uma forma dos cristãos que eram perseguidos de se comunicarem. Então, no início,
você olhava para uma pessoa e parecia que ela era cristã, mas você não tinha certeza. Se você se aproximasse e dissesse assim, oh, você é um cristão? A paz do Senhor, eu também sou. E o camarada fosse um pagão convicto, ele te denunciava e você ia parar no Coliseu, né? Em alguma arena, e seria martirizado. Então eles inventaram um sinal, que era o sinal de uma cruz, uma forma de comunicação. Só quem era do grupinho que reconhecia esse sinal. Mais à frente, este sinal, ele começou, os pagãos descobriram, né? Então há relatos, por exemplo, de pessoas que, isso já num período que os pagãos sabiam que este era um sinal que identificava os cristãos, quando eles cercavam os cristãos e não tinha mais para onde ir, eles faziam o sinal da cruz. É como eles diziam assim, né, eu sou cristão mesmo, aqui, ó, eu tenho a marca da cruz. Então, os luteranos, na tradição deles, eles tentaram resgatar isso. E até hoje, por causa desta afirmação de Martinho Lutero, os luteranos fazem o sinal da cruz como lembrança do batismo, porque eles entendem que o que de fato testifica que eles pertencem a Deus, à aliança com o Redentor, é o batismo. Afinal, o batismo é o quê? O batismo, ele é um sinal exterior de uma graça interior, que é a graça de você ser inserido no povo da aliança, de fazer parte dos redimidos de Cristo. Né? O ponto é, como cristãos, diz um luterano, acordamos a cada manhã como batizados, unidos a Cristo, e a aprovação do Pai é declarada sobre nós. Porque nós estamos em Cristo Jesus, porque nós fomos justificados por Ele, nós temos a aprovação do Pai. Esta aprovação se dá não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, o qual nós estamos unidos a Ele. Somos marcados desde o nosso primeiro momento da manhã por uma identidade que é mais profunda e mais real do que qualquer outra identidade que vestiremos nesse dia. Eu vou aplicar isso. Quando você acorda meio cansado, sonolento, ainda tentando organizar os pensamentos na cabeça, e passado alguns instantes você começa a se vestir. Então a Zulimar, né, vai colocar a roupa dela de enfermeira, que é característica, né, dela, né? Tô viajando aqui, viu, Zulimar? Desculpe citar seu nome. Um policial vai colocar a roupa dele, a farda dele, né? Então, veja, esses uniformes identificam a profissão. Mas o que o Martinho Lutero está dizendo é que o uniforme diário que nós devemos usar é aquele a qual o batismo é aquela realidade a qual o batismo aponta. E que realidade é essa? É que, independentemente das nossas profissões, da nossa identidade como pai, como mãe, nós somos redimidos por Cristo Jesus e inseridos no povo da aliança. Essa é a minha identidade suprema. Quando eu acordo sonolento, com mau hálito, eu sou o que sou na presença de Deus, amado plenamente em Cristo, participante da comunidade de redimidos por Ele. E aí eu lembro que meu batismo ele testifica isso. A ideia de lembrar do batismo, fui batizado na infância. Não, é para lembrar do que isso representa. Quando seus pais te apresentaram para ser batizado, eles estavam crendo que você fazia parte da aliança. E você professou fé e confirmou isso. Você pertence a Deus, você foi redimido por Ele. Então, eu estou fazendo o quê? As manhãs pregarem o Evangelho. As manhãs nos convocam ao louvor. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse negócio de acordar, mais um dia, coisa chata. Meu irmão, a gente vai passar por dificuldades, por alegrias, tudo isso vem da soberania e providência do Senhor.
mas Deus está presente em todos esses dias. E todo dia é um dia que o Senhor fez para nós. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Olha o que o salmista faz questão de lembrar pela manhã. Cantarei a tua força, louvarei com alegria a tua misericórdia. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. A cada manhã eu quero lembrar da tua benignidade. E é isto que vai definir o meu dia. E as manhãs nos lembram de alguns princípios, de um princípio, que é o princípio da renovação. Gênesis 1, 5, 8, 13, 19, 23 e 31, você tem, né, a cada dia a expressão houve tarde e manhã. É interessante, né? Começa pela tarde. Houve tarde e manhã. Isso, obviamente, tem a ver com como o judeu encara o dia, mas tem a ver com o que o Bruce Waltke diz aqui nessa frase, né? A ideia, como expressa pelo hebraico, é que o primeiro dia termina quando as trevas da tarde se dissipam pela luz da manhã. Eu tenho uma dificuldade, se eu estiver conversando com você à meia-noite, meia-noite e 15, vamos colocar aqui, né? E você disser assim, amanhã nós vamos fazer isso ou aquilo, eu me confundo. Porque a ideia de que meu dia 1 já virou o dia, né? Mas para mim, o dia só começa para valer mesmo quando amanhece. Não é? Eu já me perdi, já fiquei confuso nisso, conversando de madrugada e a pessoa fala, amanhã quando? Amanhã hoje? Né? É aquela coisa. E para o judeu também. O judeu é mais coerente nisso, né? O primeiro dia termina quando as trevas da tarde se dissipam pela luz da manhã. A ideia de renovação. E a renovação também da esperança. Salmo 30, versículo 5. Esse versículo é bem conhecido, né? Salmo 30, versículo 5. Vou ler aqui. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. A ideia da renovação. Né? Noite e amanhecer sendo usados como símbolo da ideia de renovação. Então, a ideia da manhã aponta para a renovação, renovação da esperança, a renovação das misericórdias do Senhor. Alguns acham que este texto está em Salmos, né? Embora haja ideias ali parecidas, mas Lamentações 3, 23 e 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Por que eu estou lendo esses livros, esses textos? Porque a cada manhã nós devemos lembrar da ideia de renovação, de que Deus renova a nossa esperança, de que Deus renova as suas misericórdias. E é isso que deve nos alimentar logo pela manhã, isso é que deve preencher o nosso coração. Renovação espiritual. Né? Mateus 26, 31 ao 35, vai dizer que Jesus, ele foi capturado, né? À noite, e Pedro o negou à noite. Vocês lembram disso, né? Pedro o nega 3 vezes à noite. E lá em João,
capítulo 21, vou ler só João, tá bom? Para nós adiantarmos aqui. No capítulo 21, último capítulo, versículo 4, nós lemos: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Aí o versículo 7 nós lemos: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Jesus aparece pela manhã na praia e diz a Pedro: olha lá, é o Senhor. Qual que é a reação de Pedro? Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Aquele que o negou na calada da noite, né? na madrugada, né? Agora tem um encontro com o seu Senhor pela manhã. E o que acontece? A renovação espiritual. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Pedro nega à noite e Jesus vai tratar com ele na manhã. A ideia de renovação espiritual. E caso você acha que eu estou forçando a barra, né? Você pode ler Gênesis 15, 12, o versículo 17, né? Você vai ver ali que noite aparece, né? Não só em Gênesis, mas até mesmo em João 13 e 30, aponta ali para um período, sim, do dia, mas também existe essa coisa de relacionar com estresse, com depressão, tristeza, angústia, e o amanhecer como uma renovação. Por isso que é significativo que Pedro traz Jesus à noite e pela manhã. Jesus, na manhã no domingo, né? Jesus, no domingo não, mas à frente, depois de ressurreto, né? Ele aparece a Pedro pela manhã e restaura pela manhã. Jesus ressuscita pela manhã. Lembram do texto? Lucas 24, versículo 1 ao 3. Lucas 24, versículo 1 ao 3, nós lemos: no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram 2 varões com vestes resplandecentes, etc. A ideia de alta madrugada aqui é logo nas primeiras horas da manhã. E Jesus ressuscitou. A ideia da luz, né, associada à ressurreição e à vitória de Cristo Jesus sobre as trevas da morte. E isso fez com que os cristãos primitivos, em resposta à ressurreição de Cristo Jesus, adorassem no primeiro dia pela manhã. Então há relatos históricos, até mesmo de pagãos, de cristãos se reunindo nas primeiras horas da manhã do primeiro dia da semana para louvarem a Christos, que é uma referência a Cristo, né? E segundo os estudiosos, os cristãos passam 100 anos cultuando a Cristo, e o tema da série de sermões era a ressurreição. 100 anos, acho que não lembro agora se foram 100 anos ou 300, acho que 100 anos. Né? Diz que todo o tema do culto era a ressurreição, e se dava no primeiro dia da semana, no domingo, pela manhã. Já pensou, pastor, a série de sermão desse ano é sobre a ressurreição. 30 anos depois, ele ia dizer, a série de novo desse ano é sobre a ressurreição. A vitória de Cristo sobre as trevas, sobre a morte. O Lewis Bailey, ele diz, o Todo-Poderoso Deus, na ressurreição, poderá levantar você do sono da morte com a mesma facilidade com que esta manhã o levantou do sono da natureza. Este é um trecho
de uma oração, de uma meditação escrita por este pastor puritano aos crentes da sua época, que faz com que os crentes considerem pela manhã a doutrina da ressurreição. Então, você acordou? Acordei. Então, lembre-se que o Todo-Poderoso Deus, na ressurreição, poderá levantar você do sono da morte com a mesma facilidade com que esta manhã o levantou do sono da natureza. Então, ele está ensinando, está dizendo, faça as manhãs pregarem para você a respeito da ressurreição de Cristo Jesus e da sua ressurreição. Eu já disse aos irmãos, né, isso eu já disse em público, que eu fui uma criança muito doente. E depois eu fui compreender por que a igreja, a Assembleia de Deus a que eu pertencia, tinha muito carinho por mim. A minha tia teve um sonho, né, que eu tinha me viu com uns 5 anos de idade. E aí ela achou que fosse uma revelação, né, assembleiana, e espalhou para as irmãs lá que provavelmente eu ia viver só até os 5 anos de idade. Então as irmãs jejuaram, oraram de madrugada pela minha vida, tal, mas estavam meio que considerando que eu não ia passar dos 5 anos de idade, né? A minha tia chegou à seguinte conclusão: bem, possivelmente ele não dura mais do que os 5 anos de idade. O que a gente faz? Prega o evangelho para ele. E eu lembro de 2 situações. A primeira, eu falei que não queria morrer. Eu estava muito doente e eu falei para ela que eu não queria morrer. E eu falei, eu quero ficar com a senhora. Ela me disse, eu sei, filho, mas estar com Jesus é bem melhor do que ficar com a tia. E eu criei naquele dia que estar com Jesus era melhor do que ficar com a tia. E a segunda coisa que ela me disse nesse contexto foi que eu não lembro exatamente com as palavras, eu lembro mais coisas da minha infância do que da adolescência, né? Eu falei para ela que eu estava com medo de acordar, entre aspas, né, morto. Né? Aí ela falou assim, mas você sempre vai acordar. Eu falei, não, mas e se eu morrer? Eu não vou acordar. Ela falou, não, você sempre vai acordar. Um dia você vai acordar e você vai estar com Jesus. Mas você sempre vai acordar. Irmãos, isso é confortador. A cada manhã você lembra, eu acordei e eu sempre vou acordar. Eu não vou manter os meus olhos fechados para sempre. Eu sempre vou acordar. Então repare aí no potencial que as manhãs têm para pregar o evangelho a nós. Eu encerro com uma consideração final. A cada manhã somos convidados a redescobrir a beleza da vida, não porque a temporalidade em si seja a fonte de alguma graça, não porque a beleza da vida esteja na temporalidade, nessas coisas transitórias, não é isso. Mas porque olhar para o ordinário, para as rotinas, para as nossas rotinas diárias, a partir da constante presença de Deus, faz com que tudo assuma a cor e a forma da graça divina. Então, a vida é bela, não por si só, mas porque ela está cheia da presença de Deus. A cada período do dia, nós temos razões para ver o evangelho sendo pregado. E é isso que dá cor à nossa realidade. É a graça e a presença de Deus, a graça de Cristo Jesus. Afinal, nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém. Irmãos, vou fazer o seguinte, eu vou orar agora e aí fica aberto para vocês fazerem perguntas
e quem quiser sair depois da oração, fique à vontade também, tá bom? Vou pedir ao nosso irmão presbítero Márcio Isaac para que ore por nós e rogue ao Senhor que insira essas verdades e deixe arraigadas ao nosso coração. Vamos orar.